Já de volta ao Redação Novo Tempo, muito obrigado porque você está aqui com a gente acompanhando o nosso programa na rádio ou na TV. O britânico Ben Butler foi condenado na última terça-feira à prisão perpétua pelo assassinato brutal da filha de apenas 6 anos. Jenny Gray, a mãe da menina Ellie, foi condenada a 42 meses de prisão por acobertar o marido. O caso aconteceu em 2013, 11 meses após o casal retomar a guarda da criança. Eles haviam perdido a guarda da menina em 2007, acusados de terem chacoalhado e agredido a filha, que na época era um bebê de apenas 7 meses. Só que em 2010 o caso foi anulado e a menina voltou à casa dos pais no final de 2012. E acabou morrendo, acabou sendo assassinada pelo pai. Então o que está acontecendo agora? O avô materno da criança, ele está criticando a justiça britânica e ele afirma que o sistema falhou com a menina e que a justiça, o sistema britânico, deu a guarda da filha para o seu assassino, o que já estava muito comprovado naquela época. Como é que vocês viram esse caso? Como é que vocês avaliaram? Uma coisa me chamou a atenção, que quando a juíza voltou atrás na decisão, ela meio que deu toda a liberdade para os pais em relação a essa criança. Não tinha um assistente social que acompanhava, né? Meio que eles ganharam uma autonomia assim, agora ninguém pode falar nada mais a respeito de como a gente cria essa menina, do que está acontecendo aqui em casa. Tanto é que ela faltou à escola, né? Há alguns dias, a professora, a diretora, sei lá quem, entrou em contato com a mãe para poder pedir, né, um atestado, alguma coisa que justificasse a ausência da garota. E a mãe foi super ríspida e brava ainda com essa pessoa que foi falar com ela. E não teve essa assistente social que acompanhasse. Eu não sei como são todos os casos, mas pelo que a gente consegue acompanhar, geralmente num caso assim, tem uma assistente, né, acompanhando para verificar se os pais realmente estão em condições, se eles podem reassumir a guarda da criança, se está tudo certo, e não aconteceu isso. Vale a pena lembrar que o crime aconteceu em 2013, né? Faz uns 6 anos já, só que... Quanto? 3 anos, eu falei Isso. quanto? 6. Desculpa, 3 anos. Nossa, eu pensei, gente, será que a gente está em 2010, né? Não. É que agora saiu a sentença. Exatamente. Né? Então, essa situação toda, você fica pensando, né? Tem todo um julgamento por trás disso. Não foi uma coisa, estavam batendo na menina e depois esqueceram. Não, tipo, no processo de julgamento foi visto. O pai falou que, na verdade, o que estava acontecendo é que ele deu uma cotovelada sem querer na menina que estava mexendo no computador, a menina estava atrás e tal, alguma coisa do tipo. Teve um acompanhamento depois que a menina voltou para a casa dos pais e não teve nenhum problema, de acordo com os assistentes sociais que acompanharam por 3 meses depois que ela voltou para a casa dos pais. Então, quer dizer, obviamente que é tudo muito trágico isso, mas também é meio complicado você cobrar do Estado uma coisa que o Estado fez. Porque o que acontece? Tem um problema, foi denunciado, o Estado foi lá, julgou, viu todas as provas, ok, foi condenado, a criança foi afastada. Deu um tempo para os pais, de repente, né, repensarem, etc. Por 3 meses foi verificado. Estava sendo tudo certo? Estava, pelo Então, tem acompanhamento um ponto que eu acho que é a favor sociais. do Estado, que o pai disse que como é que fala? Chacoalhou. Nossa, a criança, porque ela estava, tipo, meio sem respirar, sabe? Deu um apagão nela, assim. E me parece que depois conseguiram comprovar que ela realmente tinha um probleminha lá e tudo no hospital, conseguiram diagnosticar isso daí. Não, cérebro, mas isso assim. antes, né, do julgamento. Mas o meu único ponto aqui é assim, eu acho, volto a dizer, é tudo muito trágico isso, é uma pena Não tinha como prever, que tudo isso aconteça, no sentido assim, puxa, de repente naqueles 3 meses depois, né, que teve a suspensão e a criança voltou tal, que os assistentes sociais estavam acompanhando, não aconteceu nada e depois acontece, pode ser, tem gente que é maluca, né, o cara sabe que vai acompanhar só por 3 meses, faz tudo bonitinho, para depois largar a mão e fazer tudo errado. O fato é que nessa história... Ele é um fez doente, o que podia né? fazer, né? O fato é que nessa história também houve um forte apelo midiático, né?
Então, nesse período em que a criança estava morando com os avós e a sentença havia saído de que os pais não poderiam ficar com ela, então esses pais foram a diversos programas de televisão, diversos programas de entrevista, e eles conseguiram arrecadar uma grande comoção social, né? Para ter a filha de Para volta. ter a filha de volta. E o pai chorava, e a mãe chorava, e até nas notícias, depois agora que a sentença saiu para o pai, se descobriu também que essa mãe, ela era agredida pelo pai, né? Ela sofria violência doméstica, o marido no caso. Ela sofria violência doméstica do marido e ela vivia um estado de completa... Loucura, né? Dependência loucura, do ótima palavra. Dependência do agressor, isso aí. Era um processo de loucura e dependência do agressor. Então, ela não via nada do que ele fazia ou não acusava nada do que ele fazia, nem para com ela e nem para com a filha. E fazia de tudo por ele, porque no caso da garota, ela também foi cúmplice em manipular a história, né? Ela não ligou imediatamente. Exatamente. Quando ela chegou em casa e viu a criança já morta, infelizmente. Então, você já vê que a família tinha seríssimos problemas e por conta desse cara, né? Nesse aspecto que eu estou dizendo do processo midiático que aconteceu, eu acho que muitas vezes a mídia colabora em alguns processos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está vendo, né, vários procedimentos por conta da Lava Jato, onde você assiste ali aqueles momentos onde os julgamentos acontecem e várias entrevistas são trazidas à tona, como prova, como registro da palavra e tudo mais. Agora, eu acho que em alguns momentos a mídia atropela alguns processos judiciais, coloca uma pressão, porque a mídia consegue arrecadar essa pressão social e acaba interferindo um pouco no processo judiciário. Eu tenho essa impressão. Agora, o que acontece nesse caso também, e aqui vai uma crítica e uma opinião muito pessoal, não sei se vocês concordam comigo, se quem está em casa concorda. Mas o que acontece? Todas as vezes que tem um tipo de problema como esse, sempre a justiça tenta fazer com que a família seja reconfigurada. Não acho que exista um problema aí. Mas o que acontece? O fim é a família estar junta. Só que quando existiram vários processos, vários momentos em que se percebeu que a família não tem condição estrutural de continuar sendo essa célula da sociedade, ela precisa ser desfeita para o bem de todos os integrantes. Então, o que acontece? Principalmente da criança. Vimos que era um problema. Está falando no caso de violência, né? Violência, no caso de violência. Tínhamos um processo instaurado, de repente mudou, ou não aconteceu isso, foi um julgamento errado, vamos voltar a menina lá. Acabou. Por quê? A família foi reconstruída. É assim que o sistema é organizado. Mas nem sempre essa é a melhor saída, porque situações como essa podem acontecer. É diferente, por exemplo, de uma família que adota uma criança. Essa família que adotou a criança, por um período enorme de tempo vai se acompanhar. Como é que está sendo esse processo? Está se adaptando? Esses pais batem na criança? Esses pais não batem na criança? Porque essa criança vai ser retirada dessa família que adotou e vai voltar para o orfanato, para o lar, enfim. Por conta do Estado. E quando é uma família, existe laço de sangue, esse cuidado não é tão extremo, porque a atividade fim é fazer com que a família seja reconstituída. Eu só ia comentar um negócio que você Muito falou, bem que às colocado. vezes a mídia e os jornais, repórteres, etc., atropelam o processo de justiça e colocam algumas coisas. Eu acho que é importante dividir essa situação da mídia em relação a processos de julgamento em duas vertentes. A primeira tem a ver com questões privadas, que é o caso dessa família, etc. E outra tem a ver com questões públicas. Então, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, várias situações onde ainda tem processos, julgamentos acontecendo de pessoas que são públicas, políticos, etc. E a mídia, às vezes, até se adianta, vaza informações que são de depoimentos, etc. Eu acho que isso é uma coisa e, sinceramente, eu acho positivo isso quando a mídia faz isso, porque, querendo ou não, é importante que os políticos saibam da pressão popular que existe em relação a isso, porque senão muito mais coisa errada aconteceria se você não soubesse o que está acontecendo em julgamentos que tem a ver com interesse público. Esse é o grande papel da mídia, assim, de mostrar os fatos apenas, né? Não, até mesmo às vezes, de colocar algumas coisas que deveriam
ser o resultado final do julgamento, estou querendo dizer, como opinião. Perigoso isso. Mas como opinião, não quer dizer que são eles que vão julgar, quem vai julgar são os juízes. Mas quando você joga isso, quando a mídia tem a possibilidade de fazer isso, pelo menos se cria uma pressão popular em relação a coisas que são do povo. Agora, outra coisa é uma questão privada como essa, né, da família e tudo mais. Eu lembro quando teve aqui no Brasil a situação do casal Nardoni e tudo mais. Eu acho que se cria um circo muito grande em torno de uma questão que é privada. Tanto para as pessoas que estão envolvidas, tem muita coisa que você não tem como saber ali e que, sinceramente, não é de interesse do público isso, entendeu? Isso tem a ver com questões privadas. A justiça precisa tomar as medidas, precisa fazer todo o processo bem certinho, mas não se precisa de um circo de algo que tem a ver com a vida particular das pessoas, por mais que seja um crime, etc. Tem que ser julgado, não dá para fazer circo. Só que a gente sabe que isso dá audiência. Então, seja na Inglaterra ou aqui no Brasil, fazer um circo em torno de um assassinato, etc., dá audiência, né? Com certeza. Claro que eu acho que nenhum juiz vai admitir isso, né? Mas eu concordo com o que o Wagner disse, porque essa pressão pode influenciar na decisão do juiz. Com certeza. Que, ao que parece, a gente olhando a história, pode ser que tenha influenciado essa juíza a voltar atrás na decisão dela. Então, é igual quando a gente está querendo tomar uma decisão pessoal na vida da gente, aí a gente começa a consultar os amigos, né? E aí, nessa consulta que a gente faz com os amigos, quanto mais amigos são a favor de uma opinião, você tende a pensar, mesmo que aquela não seja a sua opinião. E tem um fator a mais quando você está tomando uma decisão como essa, porque sejamos sinceros, muitas vezes a gente se preocupa com a imagem que as pessoas, eu digo Verdade. as pessoas em quantidade, né? O que é que vai ser, qual será a opinião pública sobre a decisão que eu estou tomando? Isso pesa bastante. E eu acho que no caso da justiça, a mesma coisa. Então, vou tomar aqui uma medida que é completamente contrária à grande pressão popular? Claro que esse é o papel da justiça, muitas vezes. Mas não é tão simples tomar essa decisão quando ela vai ser tomada contrária à grande opinião pública. Mas eu discordo desse ponto porque, claro, eu vou falar aqui pelo que a gente vê da nossa justiça brasileira. Você não costuma ver decisões judiciais tomadas com base no que as pessoas estão gritando do lado de fora do tribunal. Você acha que isso não faz a menor diferença? No caso não do creio impeachment. que faça. Não, o impeachment não tem nada a ver com a justiça. O impeachment Não, mas é um processo a pressão político. popular em cima Então, das mas pessoas que votaram, mas você acha aí- que não tem influência? Não, mas a gente está falando sobre justiça. A gente O tá falando impeachment não Por isso tem que eu nada falei, a ver tem que com dividir as duas justiça. coisas, o que é uma questão pública e outra que é uma questão privada. Não, Então, e mas outra aí nós- coisa é que o impeachment é um processo político-administrativo. Não tem um juiz para julgar o Tá. impeachment lá. Vai agora, no processo final, o ministro Ricardo Lewandowski conduz a ação, mas a decisão final não é ele que dá. A decisão final é dos senadores Não, pelo entendi. voto Eu só quis usar o novamente. exemplo, assim, do que aconteceu aqui no Brasil. Você acha que a pressão popular não teve qualquer influência no processo de impeachment? Acho que é isso que a Suzane está querendo Não, dizer. sim. Aí sim, claro Então, que a teve gente- pressão o que o popular. Wagner tá porque... querendo dizer não, é mas é que isso. vocês falaram sobre decisões de juízes. E você E acha aí eu que tô aí dizendo não, que você acha um que aí não tem juiz, interferência eu nenhuma? não percebo que juízes aqui no Brasil tomem decisões judiciais baseados no que as pessoas estão gritando. a gente também Não, não, não é a isso gente que eu tô também não dizendo também, não. determinou Foi isso isso. que A vocês gente não falaram. Foi determinou. por isso que eu A gente só discordei. quis dizer o seguinte, que a mídia, ela tem essa pressão e Não, que mas isso eu não, pode disso eu não acontecer. discordei. Eu só discordei do fato de que eu não vejo juízes no Brasil tomando decisões judiciais Baseado em baseadas pressão popular. no que as pessoas estão gritando Eu também na não rua. disse isso, ó. Não disse que os juízes tomam as suas decisões baseadas no que a população diz. Eu Roda acho o VT que... de novo aqui, eu quero isso que Não, vocês mas falaram, sim. eu vou dizer assim, Não, não a acho gente- que eles tomam as decisões baseados no que o grande público Mas que faz essa ou se levanta. pressão- Agora, que essa pressão Pode. exercer uma influência, acredito eu piamente que sim. E eu tô com o Wagner também, assim, porque Então, eu acho que lembra daquela agente de trânsito que teve voz de prisão dada por um Lembro. juiz? A pressão popular feita em tudo que é jornal, de televisão, de rádio, de impresso, de revista, povo na rua gritando, e qual que foi o final? Ela foi condenada mesmo assim a pagar indenização porque ela disse que juiz não é Deus. Para mim isso é uma prova de que se a pressão popular exercesse influência, principalmente num caso Não, como nem esse, sempre, que né? visivelmente parecia uma é- coisa absurda e estranha, mas não teve... É um caso, Hélio, mas a gente for analisar aqui grandes casos que foram midiáticos e o juiz, ele ficava numa situação, advogado de defesa, advogado de Ó, lembra da acusação. escola base?
É um caso histórico aí. Querendo ou não, a mídia teve um papel ali muito importante naquilo. E depois foi se comprovado um erro. Então, Importante. mais uma vez, o caso da escola base foi ótimo você trazer isso, é da década de 90, talvez você não se lembre, mas a imprensa fez um estardalhaço dizendo que os suspeitos eram acusados de molestar as crianças, não sei o quê, não sei o quê. Foi aquela coisa terrível, acabou com a vida do casal, com a escola que eles tinham, destruiu tudo. Mas o que o juiz entendeu? Anos depois, né? Exatamente, mas o que a gente está querendo dizer, e que eu entendi que o Wagner disse, é que a mídia tem um poder de pressão em cima das coisas, ela tem um papel. Lógico que tem. A gente tem que ir para o intervalo. A seguir, moradores de rua de São Paulo reclamam que a Guarda Civil tem recolhido seus objetos pessoais. A gente discute sobre isso logo depois do intervalo, a gente volta já, não saia daí.